O Ambroxol possui atividade específica sobre o epitélio pulmonar? O Ambroxol diminui a viscosidade das secreções produzidas pelo pulmão? Sim, se você quer saber mais sobre o Ambroxol, fique até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se e fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o Ambroxol. O nome comercial do Ambroxol, como todo medicamento, tem um nome comercial e um nome genérico. Vou citar aqui para vocês alguns nomes comerciais do Ambroxol, como no caso Anabron, Broncofluxo, cloridrato de Ambroxol, Fluibron, Mucovan e também Sulfactil. Esses são os principais nomes comerciais do Ambroxol. A apresentação do Ambroxol. Esse medicamento vem na forma de comprimido, frasco e também flaconete. Na forma de comprimidos temos no mercado de 30 mg e na forma de frasco temos no mercado de 100 ml e também 120 ml. Sendo que na forma de frasco de 100 ml temos na concentração de 30 mg por 5 ml, nesse caso o Ambroxol adulto. No caso do Ambroxol infantil, que é de 120 ml, temos na concentração de 15 mg por 5 ml. Outra forma de apresentação desse medicamento é na forma de frasco de 30 ml, que são frasco em gotas. Outra forma de apresentação também desse medicamento são frascos de 50 ml e 60 ml, numa concentração de 7,5 mg por ml. Além disso, outra forma de apresentação do Ambroxol é na forma de flaconete de 2 ml, numa concentração de 7,5 mg por ml. Essas são as principais formas de apresentação do Ambroxol. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do Ambroxol. Este medicamento tem atividade específica sobre o epitélio respiratório. O que é o epitélio respiratório? O epitélio respiratório é caracterizado por ser pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. É um epitélio de revestimento altamente especializado. As células caliciformes e os cílios são importantes mecanismos de defesa desse epitélio. O muco e os movimentos ciliares retêm partículas provenientes do ar inalado. Neste caso, o Ambroxol corrige a produção das secreções traqueobrônquias e reduz assim a sua viscosidade. No caso das secreções traqueobrônquias, são as secreções da traqueia e dos brônquios pulmonares, que são aumentadas em casos de infecções locais, como no caso, infecções pulmonares. Eu falei também anteriormente que o Ambroxol diminui assim a viscosidade dessas secreções. A pergunta que temos que fazer: o que são secreções viscosas dessas secreções? Então, vou responder agora aqui para vocês o que é secreção viscosa das vias aéreas inferiores, para você poder compreender melhor o efeito do Ambroxol. No caso da secreção viscosa, quando for muito espessa ou consistente, não progride assim para ser eliminado das vias aéreas superiores. Além disso, o muco muito consistente pode indicar infecção ou doença crônica das vias aéreas, ou então acusar que seu organismo está pouco hidratado. Quando o paciente faz uso do Ambroxol, essa viscosidade ela vai sendo reduzida e essa viscosidade vai se transformando em uma secreção mais líquida, onde o organismo consegue absorver e também o paciente consegue expectorar certa quantidade. O Ambroxol, além deste mecanismo de ação, estimula a síntese e a liberação do surfactante pulmonar. O que é o surfactante pulmonar? É uma substância essencial ao funcionamento pulmonar, presente em todas as espécies que respiram através dos pulmões. Uma vez que, na sua inexistência, o alvéolo e o ar apresentam uma tensão superficial alta, exercendo uma grande força de colapso sobre as estruturas pulmonares. Neste caso, o Ambroxol, ao mesmo tempo, reativa a função mucociliar, indispensável para a clearância traqueobrônquica, aumentando assim as secreções da via respiratória e potencializa a produção de surfactante pulmonar e estimula assim a atividade ciliar. Estas ações têm como consequência a melhora do fluxo e do transporte de muco, aumentando assim a secreção fluida e a clearância mucociliar e facilitando assim a expectoração e alivia também a tosse. Esses são os principais mecanismos de ação do Ambroxol. A farmacocinética do Ambroxol
Esse medicamento é administrado por via oral e também por via intranasal, sendo que a concentração sérica máxima desse medicamento após sua administração vai acontecer em 2 horas, quando administrado tanto por via oral quanto também através de nebulização, sendo que a meia-vida desse medicamento vai acontecer no organismo em 10 horas, isso também quando administrado por via oral e também por nebulização. Essa é a principal farmacocinética do Ambroxol. As indicações do Ambroxol: esse medicamento está indicado para broncopneumopatia aguda e crônica, nas quais está indicado também para eliminação de secreções. Essas doenças pulmonares é a inflamação da estrutura interna dos pulmões, dos brônquios e alvéolos pulmonares, podendo ser restrita a essas estruturas ou afetar também o pulmão como um todo, incluindo assim a pleura, que é também uma membrana que envolve os pulmões. Os brônquios correspondem às vias por onde o ar entra nos pulmões. Assim, quando há inflamação nessa estrutura, o ar não consegue entrar facilmente nos pulmões. E por isso é muito comum o desenvolvimento de sintomas como intensa falta de ar, pele pálida, lábios azulados e sensação de cansaço muito facilmente. As contraindicações do Ambroxol: este medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a essa droga, ou seja, se esse paciente já usou alguma vez o Ambroxol e apresentou eritema, urticária ou também rash, ele tem sensibilidade a esse medicamento. Esse medicamento está contraindicado também para alterações hepáticas e também renais graves. Outra contraindicação desse medicamento é durante a gestação. Então, essas são as principais contraindicações do Ambroxol. As reações adversas do Ambroxol: esse medicamento pode vir a apresentar reações adversas a nível gastrointestinal, onde o paciente pode vir a apresentar náusea e diarreia. Essas são as principais reações adversas do Ambroxol. As interações medicamentosas do Ambroxol: este medicamento, quando interage com alguns antibióticos, como no caso amoxicilina, cefuroxima, doxiciclina e também eritromicina, pode vir a acontecer ou vai acontecer produção de concentrações antibióticas mais elevadas no organismo pulmonar ou no organismo humano. Consequentemente, vai potencializar o efeito desses antibióticos. Essas são as principais interações medicamentosas do Ambroxol. Agora que você conhece as principais características do Ambroxol e também suas interações, que quando esse medicamento interage com alguns antibióticos vai potencializar ele, agora nós vamos tratar aqui dos principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com Ambroxol? O primeiro cuidado de enfermagem: instrua o paciente ou o responsável a tomar esse medicamento exatamente conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente alcance a melhora. Muita atenção! Este medicamento não deve ser usado durante a gestação, no caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se esta paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Recomende também ao paciente o emprego de métodos contraceptivos seguros e adequados durante a terapia. Oriente e informe ao paciente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e, na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado. Instrua o paciente ou responsável sobre as manobras que facilitam assim a liberação de secreções broncopulmonares, como no caso da potagem, drenagem postural e também exercícios respiratórios. Recomende também ao paciente ou responsável o aumento da ingestão de líquido, como no caso, uma quantidade de 2 a 3 litros em 24 horas, para hidratar e facilitar assim a fluidificação de secreção durante a terapia. Recomende também ao paciente que evite o tabagismo e o consumo de álcool durante a terapia. Recomende também ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicação sem o conhecimento do médico durante a terapia. Quanto às interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outras drogas, como citei anteriormente. Quando for administrar esse medicamento por via oral, esse medicamento deve ser administrado sempre 10 minutos antes ou após as refeições,
No caso da administração desse medicamento por nebulização, instrua inicialmente o paciente a desobstruir as vias aéreas, tossindo intensamente antes de receber esse tratamento. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que é tratado com Broxol. Você que está assistindo agora o nosso vídeo e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito em nosso canal, convido você a se inscrever. Basta você apertar aqui no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.